Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência aos comandos avançados de SQL e vamos ver a parte de agrupamentos de linhas, com o comando groupby. Nós vimos um pouco desses agrupamentos já nas funções de grupo, onde elas realizam operações com uma grande quantidade de linhas e nos devolvem resultados práticos, para tomada de decisão. Em relação ao agrupamento, nós vamos ter um caminho semelhante ao que nós vimos nas funções de grupo. Então vamos lá. Vamos supor que a gente tivesse esse problema aqui para pesquisa, para a gente resolver. Selecionar a quantidade de reservas de cada passageiro. Eu não quero a quantidade de reservas total. Eu quero que pegue cada passageiro e conte quantas reservas ele tem. Pega o primeiro, vê quantas reservas ele tem e olha lá, 3 reservas. Pega o segundo passageiro, quantas reservas aquele segundo fez? 10 reservas. O terceiro, quantas fez? Nenhuma. O quarto, 5 reservas. E assim por diante. E aí já vai uma dica para vocês. Sempre que a gente tiver de cada, por cada, para cada, nós vamos estar falando de funções de grupo. E nesse caso, como é que a gente resolve? A gente resolve com o comando groupby. Deixa eu colocar ele aqui para ficar mais em destaque. Então, olha só, comando groupby, ele vem depois da cláusula where e ele é utilizado para esse agrupamento de linhas na nossa tabela. Então, nesse caso, eu quero a quantidade de reservas de cada passageiro. Então, eu vou colocar na minha cláusula select o código do passageiro, eu vou mostrar o código, e ponho um count asterisco. Pronto, tabela de reservas. Se vocês olharem na apostila, a gente chama atenção para isso lá atrás. A gente deixa essa dúvida no ar e ela vem a ser resolvida na nossa aula de hoje. Então eu tenho o código do passageiro e o count. Espera aí, mas o código é de cada um. O count ele conta tudo. Nesse momento é que eu entro com o group by. Eu estou agrupando pelo passageiro. Então ele vai pegar cada código do passageiro, vai me mostrar e vai contar quantas reservas cada um tem. Então, sempre que aparecer de cada, para cada, por cada, a gente vai utilizar o group by na nossa query. Então, vamos executar ela para a gente ver o resultado. Peguei ela aqui, trouxe aqui para o Workbench, mandei gerar. Olha só os resultados. O passageiro 1, ele fez 2 reservas. O passageiro 2, ele não fez nenhuma reserva ainda. Ele é passageiro, mas ainda não fez reserva na nossa companhia. Tudo bem. Um pouco estranho, mas pode acontecer. Basta olhar o nosso modelo de dados. Ele não fez nenhuma, então ele não aparece. O passageiro 3 fez 2 reservas. O 4 fez uma e assim por diante. Então a gente coloca um agrupamento aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o código do passageiro ele aparece tanto no group by quanto aqui no select. São coisas diferentes. Ele apareceu no select por uma questão estética, para eu mostrar qual é o passageiro que eu estou contando tantas vezes. Mas eu poderia, por exemplo, tirar daqui. Eu posso tirar e posso executar a query. Ele vai rodar do mesmo jeito. Olha só, alguém fez 2 reservas, outro alguém fez 2 e outro alguém fez uma. Mas quem que fez? Quem que fez essas 2? Quem fez essa? Quem fez? Eu queria saber também. Então, vale aqui destacar. Quando eu coloco um atributo no group by, eu estou me referindo ao agrupamento que ele vai fazer. Agrupe por aquele passageiro. Isso é muito comum nós utilizarmos agrupamentos em sistemas comerciais. Eu agrupo por produto, eu agrupo por região, eu agrupo por gerência.
por segmento de negócio. Praticamente qualquer sistema de acompanhamento comercial ele tem esse tipo de função. Então agora eu vou voltar ela aqui para ele mostrar também o código do passageiro, tá? Então, uma coisa é ele aparecer aqui no Select, é para exibição, e outra coisa é ele aparecer aqui no Group By, para efeito de agrupamento. Então, o Group By ele vai pegar cada campo e vai executar a função de grupo que estiver depois dele, em função de cada item que tiver cadastrado no campo que eu pedi para ser agrupado. Beleza? Rodando de novo aqui para a gente acompanhar. Venho aqui, olha, executei aqui a minha query. Então eu sei que cada passageiro teve um determinado número de reservas. Ok, gente? Com isso a gente avança na questão do Group By. Vamos pegar uma outra query aqui para a gente entender, para a gente aprender. Olha só. Listar a capacidade de transporte de passageiros por tipo de equipamento e quantidade de motores. Poxa vida, agora eu quero mais de um campo para agrupamento. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer o meu select, onde eu coloco o tipo de equipamento, a quantidade de motor e o somatório. Por que eu estou utilizando um SUM? Porque eu estou precisando da capacidade de transporte de passageiros. Lembra lá atrás nas funções de grupo, onde a gente já abordou a respeito disso? Se eu não precisar do conteúdo do campo lá da tabela, eu posso utilizar o count para contar. Sempre para listar, contar, apurar. Se eu não preciso do conteúdo do campo, eu uso o count. Se eu preciso do conteúdo, eu uso o SUM, porque aí eu estou pegando um tipo de equipamento com uma quantidade de motor. Se eu pegar todos eles, quantos eu consigo transportar? Não, se eu pegar um equipamento jato de 3 motores e somar as capacidades de todo mundo, quantos eu consigo transportar? 50. Se eu pegar esse mesmo jato com 4 motores, quantos eu transporto? 120. É isso que essa query vai trazer para a gente. Tá? Vou identá-la aqui. Então, ela traz na cláusula from, igual nós vimos até agora, o nome da tabela. E no Group By, olha, tem uma novidade. Eu tenho 2 campos de agrupamento. Não tem problema, eu posso ter 2, 3, 4, quantos eu quiser. Um exemplo, listar o total de vendas por estado, por região, por cidade, por bairro, sem problema nenhum. Eu vou listando isso e vou fazendo os meus relatórios de acompanhamento. Vamos rodar essa query aqui no Workbench para a gente ver. Venho aqui, executo. Olha só, o helicóptero só tem um. E só tem um mesmo, que eu conheço a base de dados. Tá? Conhecer a base de dados é um negócio importante para a gente. Então, ele só tem um. E ele só tem um motor, lógico, só aquela hélice, né, em cima dele. E ele leva 8 pessoas, não tem problema. Mas olha aqui como é que já ficou mais interessante. Se eu pegar os aviões do tipo jato que eu tenho, os jatos de 2 motores e somar eles todos, leva 2.300 e burdoado. Os jatos de 3 motores, que apesar de serem aviões teoricamente maiores, mas são aviões onde a gente tem menos quantidade também, os jatos de 3 motores levam só 1.215. E os jatos de 4 motores, 3.000 e cacetada. Aqui, apesar de eu ter poucos aviões, eu tenho uma quantidade muito maior de passageiros. Deve ser aquele Douglas que leva 500 e alguma coisa. Investigue a base de dados depois, vocês podem validar esses números. Bem, o que a gente quer nesse momento é destacar o Group By, que é o atributo de agrupamento. Eu posso agrupar o meu campo, eu posso pegar um campo ou mais, 1, 2, 3, quanto eu quiser, e executar as funções de grupo baseado naqueles registros. É exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Ok, gente? Bem, vamos ver uma outra aqui de agrupamento.
Esse agrupamento, nós temos uma aula específica para eles, porque é muito importante. Praticamente, como eu comentei, todo sistema comercial, ele utiliza bastante isso. Vários outros tipos de sistema também usam esses campos de agrupamento. Tá? Bem, selecionar os aeroportos de origem, aeroporto de origem, e o preço da passagem mais barato de cada um deles. Olha que coisa interessante. Se eu quiser os aeroportos de origem, quero dar uma volta. Qual a passagem gastando o menos possível? Qual a passagem mais barata saindo do Galeão? Mais barato vai para onde? Pode ser interessante, né? Uma estratégia aí de viagem. Então, eu estou aqui no meu Select com o aeroporto de origem e eu quero a passagem mais barata. O mais barato é o mínimo, lembra? É o min do valor da passagem. From, tabela de rota voo. Se eu deixar só essa parte aqui superior da query, se eu ignorar esse group by, se eu tentar rodar, ele provavelmente vai me dar um erro. Deixa eu levar aqui para o Workbench. Se eu tentar rodar, olha, ele ele até não trouxe, não. Um banco de dados ele prega algumas surpresas aqui na gente de vez em quando. Mas é uma característica do MySQL. Se você tentar rodar no Oracle, provavelmente ele vai te dar um erro. Por quê? Porque o aeroporto de origem é um campo que tem várias linhas da tabela. E o menor valor da passagem é o campo que tem em um só. Deixa eu ver se ele já está resolvendo o agrupamento por conta. Olha só. Olha, ele trouxe um aqui, ele trouxe o primeiro e o menor valor. Tá vendo? O MySQL fez um negócio maluco. Ele trouxe aqui um campo e o menor valor aqui. Ele não agrupou, ele não fez nada. Ele pode estar até dando uma informação errada para gente. Então, desconfie. Bastante cuidado sempre, tá? Agora vamos voltar para o que eu realmente quero. Vamos parar de inventar moda aqui, Emerson. Então agora eu vou trazer o group by para a minha query. Eu quero que agrupa pelo aeroporto de origem. Olha só. Vem aqui. Agora sim. Olha, eu tenho esse aeroporto, que se eu não me engano foi o que apareceu. E qual para ele o valor da passagem é nulo. Lembra que o nulo estraga a brincadeira? Nulo não é igual, não é diferente, não é maior, não é menor. Então, se eu achei algum campo com nulo, olha, é nulo então, esquece. Agora, nesse caso aqui, eu posso pegar esse aeroporto aqui e eu tenho aí o menor valor, ó, 940. Dá para voar por menos de 1.000 prata. Segundo aeroporto, 1.050 e assim por diante. Então, estou pegando cada aeroporto de origem, cada aeroporto aqui, e vendo o menor valor de passagem de cada um deles. Olha só, que legal, que bacana. Tá? Eu poderia ordenar isso para ver o menor valor de cada aeroporto. Eu começo indo por onde e tal, mas a gente vai ver o order by muito em breve. Ok? Bem, voltando aqui então para o nosso problema. Colocamos aqui um agrupamento e uma função de grupo. Sempre dessa maneira, um ou mais campos, que vão ser os agrupadores, e uma ou mais funções de grupo, tá? Para a gente conseguir trabalhar também. Bem, uma outra query aqui, para a gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Determinar o total de passageiros que podem ser transportados por cada tipo de equipamento. Lembra? Por cada, para cada, com certeza a gente vai utilizar função de grupo nele. Então eu tenho aqui o meu select com o tipo de equipamento e o somatório da quantidade. Por que eu estou utilizando o SUM? Porque é o total de passageiros somando todas aquelas aeronaves. Por isso que eu coloquei o SUM aqui nesse momento. E o group by, que é o meu atributo comparador. Então eu venho aqui, pego a query, vou trazer a query aqui para o Workbench e executar ela. Olha só, o helicóptero, se eu pegar todos os helicópteros, no caso eu tenho um só na minha base,
eu tenho 8 passageiros. O jato, lembra que nós pegamos aquele jato de 2 motores, 3 motores? Se eu somar aqueles números todos, eu chego aqui em 6.600 e assim por diante. Ok? Para a gente encerrar, gente, para a gente fechar aqui, nós temos uma restrição do agrupamento. Para a gente fechar, nós temos aqui a possibilidade de utilizar o having. E aí guardem isso, que isso aqui, essa dica vale ouro. O having está para o group by, assim como o where está para o select. Só que com uma diferença. Quando eu coloco select e eu coloco where, ele está colocando uma condição de pesquisa para as linhas da tabela. Então, eu estou olhando as linhas, as que satisfazem as condições do where eu trago, as que não satisfazem eu pulo. Tá? No having acontece da mesma maneira. Quando eu faço uma query com um group by, igual essa que a gente fez agora, é criada uma tabela resultado. Alguns bancos chamam de dataset, algumas linguagens chamam de result sets, varia um pouco. Mas o fato é que é uma tabela resultado que é criada em tempos de execução, em tempos de processamento da query. Bem, com essa tabela eu posso ainda colocar uma outra restrição. Olha, mas eu tenho muita gente para transportar. Não me interessa se eu não tiver, por exemplo, pelo menos 100 pessoas. Não adianta se eu estivesse procurando uma aeronave, por exemplo, para fazer uma viagem com os alunos pós-pandemia. Ó, que beleza, que maravilha. Quem dera. Mas não adianta eu ter menos de 100 lugares. Eu tenho 100 alunos para eu transportar. Então aí é que entra o having. Então depois do group by eu vou colocar having, tá? Having o quê? O sum da quantidade de passageiros sendo maior do que 100. Então você agrupa para mim os passageiros que eu posso transportar por tipo de equipamento. Mas só interessam aqueles que transportarem mais de 100 passageiros. Eu vou executar agora e se tudo der certo, vocês vão ver que esse helicóptero vai sumir da minha tabela de resultado aqui de baixo. Vou executar, rodei e olha só, realmente sumiu. Por quê? Em termos de processamento, o banco de dados fez uma execução e dessa execução ele criou uma tabela resultado em memória. Só que ele pegou essa tabela e antes de mostrar, aplicou uma nova rodada com a condição que a gente coloca no having. E eu posso ter aqui o where também, eu poderia colocar uma cláusula. O where, descrição de tipo, de equipamento diferente. Eu não quero, por exemplo, jato. Então eu estou tirando o jato aqui da minha história. Estou criando algo maluco aqui. Olha, rodei, realmente só ficou o turbo hélice, porque eu tirei as linhas com jato. Tá? Desculpem se eu confundi vocês, mas eu quero dizer o seguinte: eu posso ter uma query, e essa é uma query mais robusta, uma query mais completa, da mesma maneira que eu tenho uma cláusula where, na cláusula where, condições para eu trazer determinadas linhas do select, eu posso fazer um agrupamento de linhas e colocar uma condição por meio do having, que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Ok, gente? Bem, na nossa apostila nós temos vários exemplos, refaçam esses exemplos novamente. Tá? Para a gente fechar aqui, nós temos também o famoso comando para ordenação de resultados, order by. E aí vale um comentário. Apesar de que algumas vezes nós temos as linhas aparentemente ordenadas, isso como resultado de query não é garantido, não é garantido. O único comando que garante a ordenação é o order by. Então essa é uma característica dele. E uma segunda característica do order by,
ele pode ser nomeado ou posicional. Como assim, Emerson? Vamos pegar esse comando aqui. Venho aqui, olha, vamos entender o comando aqui primeiro, né? Antes da gente levar para lá. Listar os países cadastrados, classificados pelo nome, classificados em ordem alfabética. Beleza. Listar os países, select asterisco, from ITR país, order by, pelo nome, order by NM país. Então vem aqui, volto aqui no Workbench, venho e executo. Olha só, o nome do país, Alemanha, Angola, ele ordenou aqui pelo nome para gente, tá? Agora eu disse que ele pode ser posicional, vão aparecer todos os países aqui ordenados, bacaninha. Como assim posicional? Eu posso colocar o número do campo da tabela resultado que eu quero que ele ordene. No caso, NM país, que é o nome do país, é o segundo campo. Então eu posso colocar order by 2. É o único comando que permite isso. E aí eu executo e ele me traz o mesmo resultado. Se eu colocar order by 1, opa, ele já vai ordenar de uma maneira diferente, ele já vai ordenar pelo código do país. Mais uma dica, se eu não disser nada, e essa ordenação vale para data, hora, valores numéricos, ordem alfabética. Se eu não disser nada, ele sempre pega do menor para o maior. Se eu quiser a ordenação inversa, eu coloco aqui o desc, de descendente, descendant, tá? E roda a minha query. Olha só, ele já pegou aqui do Y, no U, no T. Se eu pegar a quantidade de países, se eu pegar o terceiro campo, eu coloco um order by 3. E aqui eu tenho a ordenação, olha, inversa. Se eu não disser nada, é o mesmo que colocar o ASCII, se eu não me engano, que é o ascendente. Mas eu não preciso. Se eu não disser nada, ele é o default. Agora, se eu colocar o desc, ordem descendente. Então eu posso colocar o nome da coluna, a posição da coluna e aqui eu faço a minha ordenação de pesquisa. Ok, gente? Mais alguns exemplos interessantes aqui na apostila. Refaçam, olham e estudem. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Ficamos por aqui então. Até o nosso próximo encontro. Obrigado e até breve.